Olá, sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho, aqui na cidade de Bienne, na Suíça. Hoje conosco Marisa, senhorita digníssima Marinete, das trancinhas, a Terezinha e todos aqueles que adentrarão posteriormente. Marisa, estávamos com saudade, recebam o nosso abraço fraterno, muito obrigada pelo apoio que estás nos dando agora nessa nossa fase e vamos dar o prosseguimento ao nosso estudo, o capítulo 14, os fluidos, item 27º. Na minha página é 284. Marisa, você pode compartilhar. Então, vem Sim, conosco. já vou compartilhar já. Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui no NEC novamente. Eu também estava com saudades, né? E toda vez que for possível, claro, eu estarei aqui. Muito bom rever a Zélia, Marinete também, Terezinha, embora a Terezinha eu tenho visto com mais frequência, mas é sempre muito bom estar aqui. Então, que seja um bom estudo para todos nós, né? E que todos nós possamos aprender, como sempre, cada vez mais, né? Nessa obra maravilhosa que é a Gênese, e este capítulo, que é um capítulo tão especial, né, que é os fluidos, onde Kardec exaustivamente trabalhou esse conceito, e é muito importante que nós entendamos perfeitamente todos esses conceitos, ainda às vezes não fica claro, a gente volta, reforça, mas a importância de nós entendermos. Claro, o estudo é coletivo, a qualquer momento vocês podem interromper, enquanto eu estiver lendo, inclusive. Às vezes a gente faz algum errinho na leitura, pode dizer, Marisa, né, não é tal palavra, é tal, e que seja um bom estudo para todos nós. Então, hoje nós começamos no item 27, é isso, Zé? Isso, É, Marizinha. 27. Vocês estão vendo aí, gente? Tá bom para vocês? Se puder Pode, aumentar um pode pouquinho, né? aumentar. É, tá bom. Isso. Aí Agora tá tá bom. ó. Então Agora tá tá bom. bom. Então vamos lá. Visão espiritual, falando dos encarnados, né? Então ele diz: a visão espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita entre os espíritos encarnados e, por consequência, sujeita a aberrações. Tendo sede na própria alma, o estado desta deve influir sobre as percepções. Olha só que importante que ele está falando. Então, primeira coisa, a nossa visão, ela necessariamente é incompleta e imperfeita, né? E aí, por consequência, ela está sujeita, sim, a aberrações, está sujeita a ilusões, né? Conforme o grau de seu desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, ela pode dar, seja no sono, seja no estado de vigília, e aí nós vamos ter três condições. Então, mais uma vez, Kardec está dizendo, conforme o grau do desenvolvimento e circunstância do estado moral do indivíduo, hein, gente? Olha só mais uma vez a importância do estado moral. Ela pode dar, seja no sono, seja no estado de vigília, então essas três situações que nós vamos ver. Primeiro, a percepção de certos fatos materiais reais, como o conhecimento de ocorrências que se passam ao longe, os detalhes descritivos de uma localidade, as de uma doença e os remédios convenientes. Então, olha só, dependendo do estado moral do indivíduo, né, olha a responsabilidade, né, ela pode dar essa visão, seja no sono ou em estado de vigília, a percepção de certos fatos materiais, né? E aí, assim, como por exemplo, vamos supor que eu esteja aqui no meu estado de vigília, estou aqui conversando com vocês. De repente, assim como eu estou vendo vocês, eu vejo que, por exemplo, numa estradinha que tem aqui próxima, tem, por exemplo, umas vaquinhas que fugiram do pasto e estão na estrada.
e vão causar um acidente grave. Então, eu vejo o local, eu vejo a circunstância, eu estou acordada, eu estou em estado de vigília ao mesmo tempo que eu estou aqui conversando com vocês. Então, essa é uma situação, né? Quem tinha essa visão era Eurípides Barçanufo, né? Ele tinha essa visão. Ele estava, às vezes, dando aula, de repente, do nada, ele via alguma coisa que ia acontecer, os alunos já estavam até acostumados, né? Gente, Sabiam. Marisa, a Pois gente não, pode chamar esse fenômeno, né, de visão à distância, né? exatamente, De Tereza, visão à distância. É. exatamente. Porque esse vigília é muito relativo, né? Como Terezinha falou, aí fica mais fácil para o entendimento para as pessoas que verão pela primeira vez, por exemplo, este vídeo. Então, fica mais fácil, como a Terezinha falou, visão à distância, né? Uhum, exatamente. Então, essa é a primeira circunstância. Ou mesmo, olha só, a percepção, né, de doenças, e os remédios convenientes, tanto no estado de vigília quanto no estado de sono. Por exemplo, aqui conversando com vocês, entra uma pessoa aqui na minha sala e eu vejo, literalmente, que esta pessoa está com problemas no seu sistema digestório. E eu vou dizer, olha, eu estou vendo que você está com algum problema no aparelho digestório. Pode ser estômago, pode ser esôfago, né? Pode ser intestino. Então, é interessante que você procure um médico, ou até posso falar medicação, como ele está dizendo aqui, descrever os remédios convenientes, né? Às vezes, até numa especificidade maior. Olha, o pH do seu estômago está muito ácido, precisa tomar alguma coisa que deixe ele mais básico e por aí vai. Por isso, tanta azia, tanta gastrite, tanto isso, tanto aquilo. Por exemplo, né? Estou dando um exemplo. A segunda situação, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual e com a visão dos espíritos. Olha que interessante. Da mesma forma, tanto num estado quanto no outro, né? Lembra que ele pôs essa condição. Tanto no estado de sono como no estado de vigília, estou aqui conversando com vocês, de repente tenho uma visão no mundo espiritual, por exemplo, dois espíritos conversando sobre, por exemplo, o que Zélia tem em relação aos rins, trocando ideias, trocando sugestões, etc., né? Então, essa também é, e essa segunda, né, como a visão dos espíritos. Então, assim, a gente tem a visão do mundo espiritual como os espíritos têm. É uma segunda circunstância. E uma terceira, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas, ou seja, semelhantes, às criações fluídicas do pensamento. Ver acima, número 14, item número 14. Essas criações estão sempre em relação com as disposições morais do espírito que as cria. Então, por exemplo, e geralmente, Kardec acredita que vai falar isso, mas que tem a ver com o nosso cotidiano. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, de repente eu tenho uma visão, mas ela é uma visão de acordo com a minha imaginação. Por exemplo, eu estive uma vez em Ávila, e uma das coisas que mais me impressionaram foi a muralha medieval de Ávila. E eu fiquei tão encantada, até por conta, né, da história de Teresa d'Ávila, que ela entrava em estado estático e se via sendo consumida pelas muralhas, etc. e tal, que eu posso, de repente, ter uma visão que as muralhas estão se movendo. Por exemplo, é uma visão imaginativa, né? As muralhas não se mexem, elas estão lá construídas há séculos, mas eu posso ter uma visão mais fantasiosa, né? É Mas isso isso que é meio ele... estranho, né, Marisa? Fica assim, é meio estranho. Como é que
se é uma visão espiritual e vai de acordo com o nosso grau evolutivo, às vezes, como é que surge isso? Então, quer dizer que o espírito não está bem para poder estar criando tudo isso, essa imaginação? Mas ela, é as crenças dela, né? Ela se deixa levar Exatamente. pelas suas crenças. Crença, é o que ele vai É, falar agora a seguir. é. Viu, Olha, Marisa? Esse item 14 que ele falou, se alguém se interessar, está na página 277, e nós conversamos sobre isso na reunião passada, né? Ele fala das criações fluídicas, dos espíritos. Então, se uhum, alguém se interessar, está no mesmo capítulo, na página 277. muito bom. Olha só o que ele vai falar, ó. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas e preocupadas com certas Isso. crenças religiosas, aqui, ó, lhes apresenta o inferno, suas caldeiras, suas torturas, seus demônios, do modo que elas mesmas imaginam. De repente, por exemplo, eu tenho uma visão do inferno. Mas, por exemplo, vamos supor que eu li a Divina Comédia de Dante. Vamos supor que eu tenha lido todas as histórias de Teresa d'Ávila, de próprio João em estado estático. Conheço Ávila, então, de repente, eu tenho uma visão, por exemplo, que as muralhas de Ávila estão se mexendo, que está acontecendo, né? Por quê? Por causa da crença religiosa. O próprio estado estático é isso, né? Por que que Teresa d'Ávila dizia, eu não fico nem sentada, nem de pé, nem deitada, as muralhas me consomem, elas me absorvem, né? Pelo cotidiano dela, ela morava em Ávila, né? Com certeza, claro, católica, né? É. Tinha aquelas noções de céu e inferno, diga, Terê. Kardec, por isso que Kardec fala, enfatiza, né, que as visões dos estáticos devem ser analisadas com muito cuidado, porque é muito Exatamente. fácil eles se deixarem levar por essa imaginação, condicionados pelas suas crenças, né? É muito fácil. Então, tem que ser analisado com cuidado, com critério, não ficar aceitando tudo sem uma análise bem criteriosa, né? E, aliás, né, Tere, no Livro dos Espíritos mesmo também, nessa questão, ele diz que o estado estático é o estado mais falível de erro, Isso. né? Fala mesmo. Ele fala que ele é o mais falível de erro, então, Eu. que tudo que... E nós temos aí, né, gente, Apocalipse, escrita por João, né, em estado estático, e outras passagens também. E ele continua: o inferno, suas caldeiras, suas torturas, seus demônios, do modo que elas mesmas imaginam. É, por vezes, toda uma epopeia. Os pagãos, vendo o Olimpo e o Tártaro, como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Então, são essas visões quase assim, alucinatórias mesmo, né? Alucinatórias. Se ao Podemos desper... pegar, ô Marisa, Oi, podemos oi. pegar aí então o Saara, a imaginação quando você está andando no Saara, que você vê só a areia e depois você imagina que lá tem água e depois não tem, né? Tipo assim? Exatamente. Por exemplo, às vezes, né, que você alucina que tem um oásis, você está andando, um calor Aham. absolutamente exaustivo, e você tem uma visão de que logo à frente tem um oásis com água, com tudo, e você anda mais um pouco e não tem nada, né? Uhum. Uhum. Então, são visões alucinatórias mesmo. Se ao despertar ou sair do êxtase, essas pessoas conservam uma lembrança precisa de suas visões, consideram-nos como uma realidade e confirmação de sua crença, embora sejam apenas o produto dos próprios pensamentos. Olha aí, gente. Claríssimo isso, né? Claríssimo. Elas juram que é verdade, que foi o que elas viram, mas é fruto do seu próprio pensamento. Zélia, vocês estão lendo as notas de rodapé ou não?
Estamos. Estamos lendo, Tá, sim. tá bom. Então, lá na nota de rodapé 168, diz assim: é assim que se pode explicar as visões da irmã Elmeric, que, se reportando ao tempo da paixão de Cristo, disse que viu coisas materiais que nunca existiram, senão nos livros que lera, aquela da senhora Contanille, Revista Espírita, agosto de 1866, página 240, e uma parte daquelas de Swedenborg. Isso é nota de Allan Kardec, Aí eu dei tá? uma olhada num desses aí, também é o mesmo caso, né? Então é colocado lá, né, que Kardec faz o comentário que a visão dessa pessoa tinha tudo a ver com os livros que ela havia lido, né? Sim, Ela se sim, deixou levar, ela se deixou impressionar pelas leituras que ela fez, e na sua visão estática, ela viu exatamente aquelas coisas, né? Que ficou muito marcada na sua imaginação, né? exatamente, Uhum. exatamente. É que são textos muito longos, não dá para ficar lendo tudo, que é Aham, muito longo. tá bom. Item 28. 28, né, gente? Ou não? É. Não, aqui, desculpa, é aqui. Ah, é, tem um trechinho. É preciso fazer uma distinção muito rigorosa das visões estáticas. Na minha gênese tinha um erro. Estava estática com S, não é, viu, gente? É É. estáticas com X, de êxtase, tá? Então, isso é erro. Eu não sei se vocês têm a versão mais atual, mas na minha versão que é erro, é estática com X, tá? Muito bom. É preci- ah, tá. Nesse sentido, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Nossa, esse aspecto é tão importante, né, Tere, Marinete, Zélia? Vejam, gente, por que que nós insistimos tanto, nós do nosso grupo, ou NEC, né? A importância do estudo da doutrina espírita está aqui, ó. É o estudo das leis que regem o mundo espiritual, para a gente não sair por aí dizendo bobagem e nem lendo coisas que são bobagens que não têm nada a ver com a doutrina espírita. Mas para nós termos esse crivo, esse senso crítico, é importante o estudo, que é o que nós fazemos aqui, que o NEC também faz. Estudar profundamente, para que a gente não saia por aí a falar bobagem. Item 28. Aqui, gente, ele vai falar dos sonhos. Eu tenho uma anotação aqui na Gênese, na minha, dos Upanishads, né? Sonho com sonhos, e o sonho sem sonhos que equivale ao despertar no mundo uno, no mundo espiritual, né? Os Upanishads, como vocês sabem, vêm do hinduísmo, né? Os Upanishads são os versos dos livros sagrados hindus, né? Dos vários livros sagrados. Todos eles têm os Upanishads, que são versos que vão contar de uma realidade do mundo espiritual, né? Então, agora Kardec vai falar desse aspecto. Item 20. Gente, alguma dúvida do item 27? Está claro? Não, tá claro. Para mim tá claro. Obrigada. Tá bom. Tere, a hora que quiser interromper também, fica à vontade, viu, Tere? Bem, além de qualquer coisa, eu falo. Tá bom. Item 28. Os sonhos propriamente ditos apresentam as três naturezas das visões escritas, descritas anteriormente. Lembra quando ele falou das três, né? Da visão à distância, da visão espiritual, da outra e das visões alucinatórias. Então, ele está dizendo que os sonhos têm as três. As duas primeiras pertencem aos sonhos de previsão e pressentimentos e advertência. Então, olha, as duas primeiras pertencem ao sonho da previsão, pressentimento e advertência. Voltando um pouquinho só para a gente não perder, né, o caminho.
quais são as duas primeiras? Né? A primeira é a percepção de certos fatos materiais, como o conhecimento de ocorrência que se passam ao longe, os detalhes descritivos do lugar, as causas de uma doença e os remédios convenientes. E a segunda, a percepção das coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a visão dos espíritos. Então, é isso que ele está falando aqui, né? É isso que ele está dizendo. As duas primeiras, que são essas duas que nós falamos, pertencem os sonhos de previsão, pressentimento e advertência. E Então, por quantas exemplo, pessoas têm isso, né, muito, Marisa? muito, Quantos têm? E muitos têm justamente medo, porque sabem e sentem que algo vai acontecer. E geralmente eles sentem porque a parte até é negativo, né? Mais negativo. E isso ocorria com a minha irmã. Ou não sei, ainda não sei, ela não me comenta mais, mas ela tem, ela sente, ela tem isso. Teve algumas 2 ou 3 pessoas que também, uma pessoa que fazia parte daqui, eu não me recordo, falou comigo pessoalmente, do jeito dela, mas eu sei que vai aham, acontecer. E realmente acontecia. Só que vinha de uma forma, vamos dizer, simbólica, sim, né? Uma Geralmente é forma assim mesmo, simbólica, né? uma forma simbólica que ela interpretava e realmente acontecia. E ela tinha um medo muito grande, porque enquanto ela tinha isso, ela despertava, falava com os filhos, com tudo, você está tudo bem aí? Está tudo bem? Porque acontecia, né? Aliás, o que a Dá gente vai medo mesmo. fazer? exatamente. Então, É muito, nós não sabemos que esses sonhos, será que são as conversas que se tem, né, com os protetores espirituais, ou que sei lá, mas é interessante que ocorre, né, que claro, sabemos que há. Só que as pessoas perguntam: isso são as conversas que nós temos? Ou será que como no mundo espiritual tudo é atemporal, nós também podemos saber, dependendo como foi lido aqui, do que vai ser ocorrer no futuro, entre aspas, né? Porque tudo sim, não é atemporal, Marisa, no mundo espiritual, e por que não nós mesmas não estarmos pressentindo por nós mesmos o que vai ocorrer, vamos dizer, pode ser de alguns meses ou dias, né? exatamente, exatamente, é isso mesmo. Aí ele continua aqui. Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, pode-se encontrar a causa de certas imagens fantásticas que nada têm de real em relação à vida material, mas que têm para o espírito uma realidade tal que o corpo sofre o impacto, como se tem visto cabelos embranquecerem sobre as impressões de um sonho. Muitas vezes, né, gente? Quem nunca, né? A gente acorda de um sonho, credo, mas que sonho mais maluco que eu tive, né? Não tem nada a ver, a gente diz, não tem nada a ver. Sonhei tal coisa e não sei de onde que eu fui tirar isso, né? Pode não ter nada a ver para a gente enquanto personalidade encarnada, mas pode ser que tenha para o espírito. É quando lá está lá no livro dos Espíritos sobre os sonhos, né? É, que quando nós temos as nossas experiências, né, no mundo espiritual, durante o sono do corpo, nós temos as experiências. Só que quando a gente vai acordar, naquele processo de ir despertando, começa a se misturar ali na lembrança preocupações, coisas que a gente viu, coisas que a gente conversou, né? Coisas que impressionaram, que marcaram. E quando a gente acorda e lembra, vem confuso. Essa lembrança, ela vem muito confusa. Por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, que sonho absurdo, não tem sentido, né? Mas o que a Exatamente. gente vivenciou no mundo espiritual tem sentido, sim. A nossa lembrança é que é confusa, né? E é bem assim. Então, porque o nosso cérebro físico,
ele não participa da experiência, né? Exatamente. Quando o espírito está separado do corpo, né, desligado do corpo, o cérebro físico ele não participa, então ele não registra aquilo, né? Tem gente que consegue, né, lembrar nitidamente, mas a maioria não, né? Né? Então, quando vai acordando, vem as coisas que o cérebro registrou, misturada com a experiência, e aquilo fica muito confuso, né? E aí, quando ele Exatamente. fala, nossa, mas sim, uma noite dessa me aconteceu uma coisa bem. Eu sou, é raro eu me lembrar de sonho, infelizmente. Gostaria muito de lembrar dos meus sonhos, mas eu não lembro. Sabe quando você está acordando, está meio dormindo ainda, mas está despertando? Me veio uma frase complexa até, sabe? Uma frase bem interessante que para mim fazia sentido naquele momento, fazia sentido. Eu acho que alguma conversa que eu tive no mundo espiritual, algum estudo, alguma coisa. Então, eu acordei com aquela frase. Mas conforme eu fui acordando mais, não consegui lembrar mais a frase. Ah, Não consegui mais lembrar. Eu me é, esforcei para lembrar, porque era uma frase tão interessante. Isso, isso Não é consegui interessante. mais. Quer dizer, Isso é só interessante, faz, Dani. só faz, só fez sentido para mim como espírito, não como encarnado. é Uhum. verdade. É Isso é verdade. interessante, Marinete, Dani Terezinha. Isso aí que Dani Terezinha está falando aconteceu comigo. Eu acordei, assim, dormindo, né? É, Já estava voltando para o é, corpo. Eu lembro que eu estava cantando. Eu estava cantando hinos de igreja. Eu não sei aonde eu estava. E quando eu voltei para o corpo, eu falei, gente, eu estava cantando agora eu já esqueci o hino que eu estava cantando. Foi assim, incrível, sabe? é. É, Interessante isso. e é muito interessante. Você me fez lembrar, Marinete, quando a mamãe desencarnou, tipo assim, 2 dias depois, eu sonhei que eu estava como se fosse numa arena, num auditório em forma de arena, com Uhum. um coral atrás de mim cantando. Inclusive um coral de negros cantando, muito bonito. E eles estavam cantando aquela música, que é uma música que todo mundo conhece, que é When the Saints Go Marching In, né? Quando os santos caminham juntos, né? E quando eu olhei para trás, minha mãe estava cantando junto, em inglês. Eu olhei para trás e falei assim, mãe, você cantando em inglês, mas como você aprendeu inglês? E nisso eu acordei. Mas uma coisa assim muito nítida, muito forte, sabe? Eu falei, Uhum. gente, que sonho mais maluco. É, assim, nesse sentido, né? Porque uma realidade completamente. A minha mãe gostava muito de cantar, a gente cantava muito juntas, né? Ela fazia a segunda voz, eu a primeira, ela a segunda. E ela estudou em orfanato e ela cantava tudo. Mas veja, cantando essa música em inglês, que é uma música que todo mundo conhece e é bonita, por sinal, porque é muito alegre, né? E ela cantando em inglês. E eu então virei para trás e vi, porque eu reconheci assim intuitivamente, virei para trás e falei: Mãe, você cantando em inglês, onde você aprendeu? E aí eu acordei, né? E foi um sonho muito interessante, muito interessante. então vou participar de vocês o que realmente aconteceu comigo. Eu tive um choque muito grande quando eu estava no Brasil, aliás, tivemos, que fomos assaltados e foi uma coisa muito grave, né? E me chocou tanto que eu tive, aí comecei a ter labirintite emocional, porque foram 4 seguidos. E nisso, quando eu dormi, eu fui levada, olha só, um sonho, para minha, para o meu, para uma de minhas encarnações que tive, jovem, eu desencarnei jovem, num país aqui eu estava no Brasil, não tinha nada a ver, eu estou aqui há 15 anos, eu estava ainda no Brasil, estava morando no Brasil. E me chamava Anne, eu não me recordo o sobrenome, naquela época eu sabia alguma coisa com Berg. Meu pai era responsável por Vieda, ele cultivava vinhos, né? E tinha a minha, como se diz, que naquela época não era retrato, tinha
a forma do meu rosto, como se fosse uma miniatura, o Aham. meu nome e a minha figura. E eu estava presenciando, como se diz, gente, que eu não sou católica, quando se vai, a Terezinha sabe, que está lá, funeral, meu funeral. E o meu caixão estava aberto, eu me via. Tinha pessoas que ficavam tomando conta, né? E as pessoas choravam, mas eu sabia que era eu, só que tinha desencarnado entre 16 e 18 anos, eu acho que era Áustria, e eu vi. Então, o choque que eu tive aqui, não, quer dizer, naquela época, me levou, por não sei o que aconteceu, aí nós estamos, em uma dos meus encarnações, no meu próprio funeral. Eu comentei, me vi, eu estava me vendo no caixão, mas com uma outra forma, mas eu sabia que era eu. Aí eu falei, procurei na internet, eu disse, mas que é isso? E eu via tudo isso colorido, tudo que estava ocorrendo ao redor. Aí depois eu acordei, achei estranho, não levei em conta isso, mas eu comentei com uma pessoa do centro onde frequentava. Aí ele perguntou, como é que você viu tal e tal e tal? Você teve, isso foi uma, supostamente, das duas que você, encarnações que pelo choque te levou, talvez, quem sabe, como você foi, como você desencarnou. Mas eu sabia e eu presenciei isso. Vê? É. Olha só, experiências, né, que a gente tem, a gente só encontra sentido por uma explicação dessa, né? Por uma visão espiritual muito interessante. Boa noite a todos, desculpa pela, pelo atraso. Ah, Imagina, boa noite. ah, Bem-vinda, Esté. A Esté está aqui em Bill, Marisa. Você não a conhece, ela está em Bill. Ah, bem-vinda, bem-vinda. eu não sei se eu posso fazer uma pergunta, porque eu peguei pelo fio da meada, tá? Não, é proibido. Nossa Senhora, não, meu Deus do céu. Se você fizer a pergunta, nós vamos aí na tua casa com a polícia para poder te prender. E quando os sonhos são sonhos acordados, como uma espécie de visão, como reagiria a isso? Eu sou espírita, mas eu tenho um pé muito no chão. Então, às vezes eu me pergunto se isso seria normal. Eu já tive alguns episódios muito engraçados. Inclusive, eu sou muito curiosa, eu passei muito pela Suíça toda, e foi uma época que eu passei em um determinado, posso dizer, beco, num centro histórico, e quando você se passa, você vê um determinado tipo de situação. Eu achei muito interessante. Eu me vi em uma época medieval, passando por esse mesmo beco, e o beco era aquele beco, mas tinha gente vendendo coisas ali no meio, e eu não falava com ninguém, eu só via. E na época eu tinha uma relação com uma pessoa que eu gosto muito até hoje, e eu vi essa pessoa passando. Eu não falava com ninguém, só presenciei, só vi, achei interessante, cruzei o meu caminho, achei engraçado, sorri, não disse nada a ninguém porque eu estava só, não tinha ninguém com quem compartilhar essa experiência, e pronto, achei engraçado, achei que eu estava alucinando, e fui embora para casa, simplesmente isso. Mas foi um sonho acordado. É raro eu ter sonho acordado, mas foi uma experiência acordada. Como Mas a gente explicaria isso no Espiritismo? É uma pergunta ao mesmo tempo. então, Estela, é o que a gente assim acabou de ver, né? Você usou uma expressão, é como se você estivesse sonhando acordado, porque na realidade acordada você está em vigília, mas você tem uma visão espiritual de alguma situação, ou futura ou passada, né? Então é exatamente isso, é normal acontecer para algumas pessoas, sim, né? Que é justamente essa capacidade da visão espiritual que ele está explicando aqui. Se Terê quiser complementar, Zélia.
Foi isso mesmo, como ele falou lá É, no parágrafo anterior, né? Aquela visão, pode ser a distância, pode ser uma visão no tempo também, né? No passado, no futuro, né? Ela teve Exatamente. essa visão, né? E nesse momento ela, porque assim, eu penso assim, né? Tá acordada, tá no estado de vigília, mas de certa maneira ela ficou por momentos que a gente não sabe, às vezes é questão de segundos, né? Para a pessoa parece que foi um tempo, mas às vezes foi questão de segundos que ela ficou um tanto assim ausente, né? Estava no estado de vigília, mas fica um pouco ausente e passa por aquela experiência, né? Para ela, pode parecer parecido que foi alguns minutos, um tempo mais prolongado, mas na realidade são segundos, porque as experiências no mundo espiritual, o tempo é diferente, né? O tempo é diferente. Foram Exatamente. é o segundos. que nós estávamos conversando, né, Terezinha, que é atemporal. E de vez em quando, sem nós, no nosso próprio dia a dia, o que você colocou é muito importante, porque é natural, só que quando voltamos, ou como nós assim, você, uai, o que está acontecendo? É muito mais natural do que nós podemos imaginar. Sim, E verdade. está comprovado isso cientificamente, que nós temos essas do próprio cérebro, que nós saímos e que voltamos. Só que a gente às vezes não entende. Mas eles próprios dizem que é algo tão natural e É, se nós não tivermos essa visão, essa concepção da naturalidade, que é do que nós somos espíritos apenas que estamos aqui presos à matéria. Continuamos a ser espíritos, gente, que temos é conexões com verdade. tudo. Então, Exatamente. nós estamos temporariamente presos à matéria, Nós estamos mas a nossa encarnados, né, essência Zélia? Estamos encarnados, mas nós temos as atribuições parou, não foi? de Voltou espíritos, nós agora a somos ter, espíritos. Então, nós voltou temos as agora. atribuições. Voltou Voltou, agora. né, minha Nós internet. estamos encarnados, mas Mas nós somos espíritos e temos as atribuições de espírito. Sim, Nós agimos como exatamente. espíritos, não é? exatamente. Uma vez Muito E também é eu tive uma essencial esse ausência. estudo que nós estamos É, fazendo, como nós sempre, esse é o nosso objetivo, para esclarecer e não ir aos poucos e deixando de lado os medos, né, medos, é. as inseguranças e cada vez mais nos tornarmos seguras através do estudo do que ocorre ao nosso redor. Pode ser fenômeno mediúnico, como estamos aqui falando sobre o sono, sobre o sonho, da visão espiritual. É natural, gente, é natural. É natural. Por isso que é essencial estarmos estudando, trazendo esse bom senso de Kardec, analisando no grupo, porque cada um traz a sua experiência e fica mais fácil o entendimento. Sim, Obrigada, gente. muito bom. Aí, então, continuando, olha só que bacana. Essas criações podem ser provocadas por crenças exaltadas, lembranças, gostos, desejos, paixões, medo, remorsos, preocupações habituais, necessidades do corpo ou mal-estar relativo às funções do organismo. Olha que interessante, gente, que leque abrangente. Pode ser, inclusive, em função de mal-estar em relação à dinâmica de funcionamento do organismo, né? Enfim, por outros espíritos, como objetivo benévolo ou malévolo, conforme sua natureza. E aí nós temos outra notinha de rodapé, né? Revista Espírita, junho de 1866, página 172, também em setembro de 1866, página 184, Livro dos Espíritos, capítulo 8, né? A questão número 400. Então, quando a gente analisa tudo isso, né, e a gente vê quando a gente tem um sonho e acorda, como é que foi o nosso dia, o que que a gente viu, o que que misturou com o quê, né? Eu estava vendo aqui, né, quando ele começa dizendo, né,
essas criações podem ser provocadas por crenças exaltadas, lembranças, gostos. Assim, eu até hoje, assim, eu me policio, mas até hoje eu não posso ver muito filme da Paixão de Cristo. Eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem, eu começo a assistir, começo bem. Dali a pouco vai me dando uma angústia, uma angústia, uma angústia, uma coisa esquisita que eu não sei o que é, e eu acabo não vendo. Tanto é que agora eu já nem vejo mais, né? Porque a Semana Santa sempre foi uma semana de muita introspecção para mim. Eu venho de base católica, né? Até os 15 anos eu estudei em colégio de freira, né? Mais até, porque na realidade eu estudei o ginásio científico, né? Então até os 18 anos, mas aos 15 os meus pais abraçaram a doutrina espírita e eu e meu irmão também. Mas a Paixão de Cristo sempre foi a Semana Santa, não adianta. É impressionante. Eu, nem que eu queira, eu fico mais introspectiva, e eu não posso assistir os filmes. Tanto que aquele filme famoso do Mel Gibson eu nem fui ver. Nossa, Eu já não fui ver porque, né, o pessoal que foi diz que, né, então eu não me sinto bem, né? Se é lembrança de vida passada, acredito que possa ser sim, né? Talvez de uma encarnação nessa época, mas eu não posso, não me faz bem. Você ia falar alguma coisa, Tere? Não, eu ia falar desse filme mesmo. Muita gente ficou bastante impressionada com esse filme. Foi muito forte, né? Como ele colocou as cenas, tudo foi muito forte. Exatamente. Então vamos lá. Item 29. A matéria inerte é insensível. O fluido perispiritual também é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo se repercutem no espírito como um choque elétrico por intermédio do fluido perispiritual, do qual os nervos parecem ser os fios condutores. Então, quando a gente encosta a mão em alguma coisa quente, que a gente faz assim, e sente dor, nós achamos que é o nosso cérebro que leva para o espírito esse estímulo. Não é. É o perispírito. É o perispírito que leva para o espírito, como ele está dizendo aqui, ó. O fluido perispiritual também é insensível, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo se repercutem no espírito, como um choque elétrico por intermédio do fluido perispiritual, do qual os nervos parecem ser os fios condutores. É o influxo nervoso dos fisiologistas, que, não conhecendo as relações deste, né? Ou seja, do perispírito com o princípio espiritual, não puderam explicar-lhe todos os efeitos. Ou seja, né? Os fisiologistas, eles não conseguem, porque, como nós dizemos, né? A ciência não aceita a metafísica. Então, como é que ela vai aceitar que é o perispírito que leva para o espírito todas as sensações de dor? Né? Nem admite a existência de perispírito, né, Nem Maria? admite, né, Tere? Verdade, nem admite. Né? Nem do espírito. Nem do espírito, exatamente. Então, é isso que tem que ficar claro. Mas uma coisa que nós temos que voltarmos e falar sobre o que está ocorrendo na própria ciência. Os médicos estão estudando, sim, ciência com espiritualidade. Já está mudando isso já está mudando, gente, gradualmente, devagarzinho está, porque eu faço acompanho um médico que ele é neurologista. Neurologista? Não não sei. É o doutor Júlio Pérez. Então, o que ele fala sobre a espiritualidade e o que ele também tem
os exemplos dos próprios pacientes, ele mostra, tem uma visão tão bonita, só que ele não foca a religião. E ele deixa bem claro, espiritualidade. E ele traz isso com as pesquisas que já estão existindo em outros países. Então, está mudando, gente. Neurociência. Ele faz e tem a parte, eu vou procurar ver a especialidade dele, eu não sei se ele é neurólogo, mas ele também fala muito sobre a parte da neurociência. Está mudando, gente. Tá devagar? Naquela época era mais complicado, mas já está mudando. Está mudando. E isso é gostoso de fazer parte desta mudança. Terezinha? Eu Caiu? Deu uma travadinha. Travou. Então vamos seguir, né? Daqui a Bom, pouco. enfim, então nós estamos fazendo, existe já tem já, pouco mas está. E o movimento está cada vez mais se intensificando dentro da própria área acadêmica, entre eles, porque são espíritos, vamos ver, né? Eles já estão sendo já. Voltou, Terezinha. Voltou? Então, Voltou, Tereza. essa entrevista que eu vi leva mais de 2 horas, mas vale a pena. Eu vou ver se eu acho, eu vou pôr no grupo. É um cientista que estuda, né? Ele não é espírita, é cientista, que estuda ciência, espiritualidade e saúde mental. E ele fala, ele tem contatos. Em todas as partes do mundo, tem universidades estudando espiritualidade. Exatamente. Em todas as Caiu partes do novamente. mundo. Estudando. Caiu, não caiu. Agora Não, voltou. agora voltou. Segura, Terezinha. Estudando seriamente espiritualidade. Eu acho que estamos caminhando, graças a Deus. É verdade, eu comprovo isso. É inevitável, né, gente? Porque chega uma hora que eles vão, e como já estão começando a se associar, né, ao estudo da espiritualidade, porque é isso o caminho, não tem outro. Senão eles vão ficar patinando na lama, como se dizia anteriormente, eternamente, né? E eles deixam bem, e eles falam assim: nós estamos desvendando, quer dizer, eles estão tirando os tabus dentro da própria área, ou seja, dentro da própria medicina. E ele deixa bem claro isso. Eles falam, no caso, eu estou me referindo ao doutor Júlio Pérez, tá? Que eu estou seguindo, acho muito, muito sério. Então, assim, ele fala, não é que eu esteja contra os meus colegas, não, é evidente. Já se torna evidente a comprovação da própria espiritualidade. E ele explica, eu falei assim, nossa, mas porque é lógico, porque se você pega determinadas quantidades de pacientes que estão sentindo determinado tipo de coisa e que eles podem se curar se nós nos motivarmos tanto. Então, assim, você, nossa, que coisa bonita. E ele realmente fala da comprovação que a Terezinha falou, que tem contatos com outros cientistas, de todos de todo o planeta, né? É claro, é por isso que eles estão vindo, né? São seres que estão mais preparados que nós, né, gente? Exatamente. Nós já terminamos aqui, não, né? As lesões dolorosas, as lesões dolorosas do corpo se repercutem no espírito como um choque elétrico por intermédio do fluido perispiritual, do qual os nervos parecem ser os fios condutores. É o influxo nervoso dos fisiologistas que, não conhecendo as relações deste com o princípio espiritual, não puderam explicar-lhe todos os efeitos. Interrupções ocorrem nessa transmissão pela separação de um membro ou do seccionamento de um nervo, mas também parcialmente ou de uma maneira geral, e sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de grande superexcitação ou de preocupação do espírito. Nesse estado, ele não se concentra mais ao corpo e, em sua febril atividade, atrai, por assim dizer,
para si mesmo o fluido perispiritual, que um tanto afastado do corpo, nele produz uma insensibilidade momentânea. É assim que, no ardor do combate, um militar pode não perceber que está ferido. Que alguém cuja atenção esteja concentrada sobre um trabalho não percebe o barulho que se faça a seu redor. É um efeito análogo, porém mais acentuado, o que ocorre a certos sonâmbulos, na letargia e na catalepsia. É também assim que se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de certos mártires. Revista Espírita, 1868, estudos sobre os Ayaçauas. Eu li um pouquinho esse artigo, que também é muito longo, mas Aham. são nativos e eles têm um certo ritual, e nesse ritual eles perdem a sensibilidade no corpo, né? Então, tem exemplos lá de um engolindo carvão em brasa, né? E aparentando não sentir nada. Outro que mastiga cacos de vidro, mastiga e engole. Então, uma cultura, né? Esses aiaçoas aí, é uma cultura que eles têm essas práticas. Então, é relatado aí esse artigo. Mas é muito longo, eu só peguei esses detalhes só para usar como Uhum. A idade, né? paralisia. Que o Aham. espírito afastado do corpo, né? O espírito Exatamente. afastado do corpo, né? É isso. Exatamente. A paralisia não tem, em absoluto, a mesma causa. Nela, o efeito é totalmente orgânico. Olha aí a diferença, gente. São os É, próprios nervos, os filamentos condutores, que estão mais aptos à circulação, que não estão mais aptos à circulação fluídica. São as cordas do instrumento que foram avariadas. É como as cordas de um violão. A hora que você estirou a corda, esticou demais, ela perde a função dela, né? Então, essa comparação que ele está fazendo aqui é muito interessante, né? Olha lá, quando ele diz, neste estado, ele não se concentra mais no corpo, em sua febril atividade, atrai, por assim dizer, para si mesmo o fluido perispiritual, que um tanto afastado do corpo, nele produz uma insensibilidade momentânea, que é isso que Terezinha falou, né? Pessoas que atravessam carvão em brasa é, também, também. né? Que atravessam aqueles caminhos de carvão em brasa, que atravessam caminhos também de cacos de vidro, né? Perdem Uhum. temporariamente essa sensibilidade, né, Terê? Isso mesmo. Uhum. Muito bom. Aí nós vamos começar o item, não, a paralisia, já li, né? Não tem Já deu, absoluto. né? Já li. Então, nós Uhum. vamos começar o item 30. Em certos estados patológicos, deixa eu aproveitar e grifar aqui. Quando o espírito não está mais no corpo e o perispírito só adere nele em alguns pontos, o corpo tem todas as aparências da morte. E é uma verdade absoluta dizer que a vida esteja apenas por um fio. Esse estado pode durar um longo tempo. Certas partes do corpo podem até entrar em decomposição, sem que a vida esteja definitivamente extinta. Enquanto o derradeiro fio não estiver rompido, o espírito pode, seja por uma ação energética da própria vontade, seja por um influxo fluídico estranho, igualmente possante, ser chamado ao corpo.
E aqui, gente, não tem como nós não nos lembrarmos da passagem de Lázaro, né? Porque quando as irmãs chegaram para Jesus e disseram, Lázaro morreu, né? E Lázaro era muito amigo de Jesus, os apóstolos, os discípulos ficaram desnorteados, tudo. E Jesus falou, não, Lázaro dorme. Porque Jesus, olha aí, aproveitando, Jesus, com todo o conhecimento que tinha e com a visão espiritual que tinha, acabamos de ver à distância, sabia que Lázaro tinha entrado num estado provavelmente cataléptico. Por que eu estou falando provavelmente? Porque tem os estudiosos do Evangelho, tem alguns exegetas que dizem que Lázaro teria feito um ritual iniciático e não conseguia voltar. Isso é uma especulação, tá, gente? Né? É uma especulação. Alguns dizem que ou ele poderia estar no estado catalético, ou ele poderia ter entrado num estado de viagem astral, essas coisas, e não estava conseguindo voltar. O fato é que Jesus, conhecedor, sabendo quem era, falou: Lázaro dorme. E quando Jesus diz, Lázaro, né, desamarra-te e vem para frente, alguma coisa assim, né, e sai, ele sabia o que ele estava fazendo. Por quê? Como diz aqui, se não restasse sequer mais um elo, né, mais um traço de ligação entre o perispírito e o corpo físico, Jesus não poderia derrogar das leis divinas. Então, Lázaro não poderia ter morrido, porque uma vez que se rompeu toda a associação do perispírito com o espírito, com o corpo físico, não dá mais para voltar, né? Por isso que a gente encontra, né, como diz, aqueles que acreditam na ressurreição da carne. Então, né, o dia do juízo final, os corpos vão se levantar e vão ganhar uma nova alma, um novo corpo, né? Não faz o menor sentido. Ele morreu a matéria, terminou o vínculo do perispírito com o corpo físico, acabou. Tem mais como voltar, né? Não tem mais como voltar. Nem Jesus poderia fazer o espírito voltar ao corpo, Exatamente, porque é contra as leis, né? exatamente. Nem Jesus. Então, por isso que fica muito claro, gente, que por que, e aí a gente deriva um pouquinho, né? Por que que algumas pessoas em doença terminal muito grave, né? Depois elas vão que nem um passarinho. Os laços perispiríticos já se enfraqueceram. A partir do momento em que é constatado a gravidade, que é uma questão de dias, esses laços, né, o laço do perispírito com o corpo físico vão se enfraquecendo, né? O que não é senão a falência múltipla dos órgãos? Vai falindo, vai falindo, vai A morte falindo. natural, né, Marisa? Uma A morte natural. morte, a Agora, morte. já li sobre isso, né, que aquela médium, a Ivone do Amaral Pereira, ela tinha esse problema, né? Ela entrava num estado de catalepsia e Aham. várias vezes foi dada como morta e ela retornava, né? Desde criança, até de criança Olha, aconteceu. Ela tinha esse problema. Mas deve ser uma coisa meio preocupante, né? eu também acho, né, Tere? Preocupante. Eu também Mas acho. até a Ivone Val Pereira, num dos livros, dizendo que a mãe dela, quando ela tinha 6 meses, ela entrou nesse estágio. Mas a própria mãe sentia que ela estava viva. E colocavam tipo umas coisinhas de criança, umas vestimentas antigamente, né? No caixãozinho da criança. Ela tinha meses. E desde aí já começou. E ela, a mãe dela, tinha tanta fé que ela orou, ela pediu, assim, mas eu estou sentindo que minha filha está viva. E ela estava lá, ainda no caixãozinho, e ela voltou. Ela tinha 6 meses, Terezinha. Começou já desde bebê. Ela voltou.
ela voltou. E ela estava, não sei qual foi o tempo que ficou, ela rezando, no caso dela, ela fala, orando a Deus, e diz, né, que ela estava de joelhos, implorando a mãe das mães: Mãe, tu que és mãe, Maria, venha ao meu socorro. Se a minha filha estiver morta, eu te entrego. Mas se não, por favor, faça que o que eu estou sentindo como mãe, que ela retorne aos meus braços. Então aí ela foi, aí deu chorinho, aí ela tirou. E isso realmente aconteceu, porque é uma das coisas que eu sempre admirei de Ivone Pereira, essas coisas que ela dizia na sua biografia e tudo isso. Então ela sempre dizia, ela saía realmente do corpo. E foi um bom exemplo, Terezinha, porque aí eu voltei naquela época de biografia de Ivone Amaral Pereira. É muito bonito. Agora, como essa mãe sentiu, Uhum, sem ter exatamente. nada de medicina, né? Pois é. Então, olha lá, né? Esse estado pode durar um longo tempo. Certas partes do corpo podem até entrar em decomposição, sem que a vida esteja definida. Marisa, desculpa, Marisa, mas que no Evangelho Lázaro estava, né, com cheiro, o corpo dele já estava Exatamente, com um pouco de exatamente, cheiro da decomposição. Diz que exa principalmente as extremidades, né, podem sim, sim, começar a entrar em decomposição. exatamente. Enquanto o derradeiro fio não estiver rompido, o espírito pode, seja por uma ação enérgica da própria vontade, seja por um influxo fluídico estranho, igualmente possante, ser chamado ao corpo. Assim explicam-se certos prolongamentos da vida contra todas as possibilidades e certas pretensas ressurreições. É a planta que resiste, por vezes, com uma só fibra de raiz. Gente, que bonita essa analogia que ele faz. Eu nunca tinha pensado aqui. Eu gosto muito de orquídeas, né? E eu tenho as minhas orquídeas aqui atrás. Às vezes, gente, tem uma raizinha só e a danadinha brota e floresce. É. Não, a O gente não resto, vê, às vezes, Marisa, numa calçada, numa frestinha da calçada, do cimento, nasce lá a plantinha, né? é, Brota, né? É uma coisa impressionante, né? exatamente. Mas, quando as últimas moléculas do corpo fluídico se desligam do corpo carnal, ou quando este último fica em estado de degradação irreparável, todo retorno à vida torna-se impossível, né? Claríssimo, né, gente? E aqui tem uma notinha. 170, Revista Espírita, o Dr. Cardon, agosto de 1863, página 251. A Mulher Corsa, março de 1866, página 134, nota de Allan Kardec. Zélia, vocês têm feito nessa prática os artigos, depois quem quiser ler, lê por conta, é isso? Neste Tá. caso, assim, como eu não tive, estava conversando com Terezinha, às vezes nós trazemos os exemplos, mas como estão Uhum. nessa parte da saúde, né, eu não tive como me preparar e trazer isso na tela. Aí a gente, às vezes, não lê todo o artigo, mas traz os exemplos e fala sobre dos pontos mais importantes. Mas Uhum. como eu realmente não me preparei, aí vai ter que ser assim. Seguir, quem sabe o outro dia a gente só convida a todos que realmente leiam, porque esses são muito interessantes. Esses artigos são muito interessantes. Muito. Antes, já umas 2 semanas atrás, eu estava já iniciando a leitura desses artigos, porque são longos, e justamente para trazer para hoje. Mas, Savá, né? Eu não posso, não pude, por questões Uhum. como, para quem não está sabendo, de saúde. Então, por isso que indicamos
que vejam esses artigos, são muito interessantes, tá? Mas que nós estamos, o que importa é seguirmos, né, Marizinha? Com Porque certeza. realmente são coisas muito interessantes, mas, e principalmente são notas de Kardec, por isso Aham, que, mas enfim, Tá tá aí, bom. né, tá bom. Zélia? Tá aí para quem quiser, né? Quem quiser, tiver interesse, tá aí, né? Para procurar, né? Exatamente. Pra ver, né? Então, o item 31. O fluido universal é, como se viu, o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que apenas são transformações dele. De quem? Né? O fluido universal. Transformações do fluido universal, certo? Pela identidade de sua natureza, esse fluido pode fornecer ao corpo os principais reparadores. Princípios, Marisa. Ah, desculpa, gente. Esse fluido pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. Estando condensado no perispírito, o agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte de substância de seu invólucro fluídico, seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula doente por uma molécula sadia. E aqui nós vamos nos lembrar de quem? Do magnetismo pessoal e de Mesmer. Porque os passes de cura, lembrando, né? Eu não sei se vocês já viram, mas o que que é? É a vontade dos dois indivíduos, tanto daquele que quer ser curado, como do magnetizador, que através dos dois perispíritos e através da vontade, pelo pensamento, promovem, através do fluido magnético, a cura a tal ponto que aquele que está doente, desejando ser curado, pode modificar moléculas doentes por outra sadia. Olha o que é a força da vontade do pensamento. E aí tem uma nota de rodapé, né? Vamos lá ver o que diz. Considera-se esse raciocínio a existência de moléculas orgânicas próprias dos seres vivos, teoria aceita amplamente pela medicina quando da escrita desta obra. O doutor Carlos Alban, em 1860, explica como esse elemento pode adoecer. As moléculas orgânicas, por completas que sejam, estão sujeitas a perturbações, resultando decomposições em produtos diversos. Vamos ressaltar que isso aqui é importante. Mas a força vital que influi nas transformações orgânicas, como também o calor e a eletricidade, modifica a atração química, suspende e impede essas manifestações anormais. Isso está em Química Patológica, a Espanha Médica, Madrid, 1860, página 171, nota do editor. Então, vejam a capacidade que nós temos, através da força do pensamento e da nossa vontade em nos curarmos, a ponto de modificarmos moléculas doentes do nosso organismo por moléculas sadias. Né? Então, E hoje tem muitas pesquisas nesse campo, né, Marisa? muito. Muitas pesquisas da ação da própria pessoa, né? Do seu modo de ser, de pensar, de sentir sobre o seu próprio corpo. Hoje Exatamente. existem muitas pesquisas, né? Eu estava vendo um pesquisador falando um dia desse, não é espírita, não, é um pesquisador, ele fala que pensamento altera até os hormônios do corpo.
uma ação química no corpo, nos hormônios, né? Nas glândulas. Diz Sim, que ação, nossos pensamentos, sentimentos, maneira de ser, de pensar, de sentir, né? Isso Kardec fala nesse capítulo, né? Nós já passamos por esse capítulo, né? Quando ele está no capítulo 14 mesmo, ele fala, né, que essa ação do pensamento que dá qualidade aos fluidos, né? O nosso pensamento dá qualidade aos fluidos, né? Está lá acho que é o item 14, não, é outro. E essas qualidades vão refletir tanto no ambiente como refletem no nosso corpo, né? E Kardec fala, não é outra a causa de muitas doenças. Ele usa essa exatamente. expressão, não é outra causa. Isso é tão importante a gente saber, né? Para a Muito, nossa vida, para a nossa vida. muito. Assim como as emoções, né, Tere? Quantas vezes a gente não está doente e o fundo é emocional, sempre, Isso. né? Porque é justamente o descontrole que nós deixamos as emoções dominarem e elas interferem extremamente, né, na estrutura celular, enfim, né? A ansiedade, o estresse, né? Tudo isso Claro, mexe com o nosso organismo. Eu ouvi o médico falando, né? O estresse é algo necessário para a gente, é natural, porque o estresse é um alerta, né? A sim, pessoa fica em alerta para fugir de algum perigo, para se proteger, né? Aí depois que passa o perigo, acaba o estresse. Isso é o normal. Mas aquele estresse contínuo, ansiedade contínua, é isso que acaba, né, e prejudicando a nossa saúde, né? É continuamente aquela energia, aquela coisa, né? exatamente. Aquela Estamos vibração. intoxicando o nosso próprio organismo, né, Tere? E a Estamos gente, Sim, intoxicando, diminuindo a imunidade, sem nos isso, darmos conta, nos levando ao que é uma exteriorização de uma enfermidade. E durante isso, quanto tempo, mas às vezes nós entramos nesse estado, sem nos darmos conta, e leva, às vezes, o quê? Décadas, e não se sabe. Aliás, o próprio ser não se dá conta do que está ocorrendo. Exterioriza depois de alguns anos, outro dependendo da intensidade de meses. Então, realmente é importante esse estudo que nós estamos fazendo para conscientizar a todos nós, porque todos nós somos seres imperfeitos que estamos aqui tentando administrar no nosso dia a dia as coisas. Então, a importância da vontade, da força do pensamento, de juntos também, como nós estamos fazendo, se houver necessidade, gente, peçam ajuda, peçam ajuda. Agora, não é só ficar, como se diz, com religiões ou colocando culpa nos demais ou nas pessoas que prejudicou, etc. Então, não busque ajude psicológica, ajuda profissional, porque não é culpa só da culpa dos outros, isso faz parte do nosso próprio entendimento, ou seja, essa busca do autoconhecimento, de conhecer-se e de procurar ser sincero de nós para conosco mesmo, porque a responsabilidade é nossa. exatamente. E aí, olha só, né? Ele termina esse item dizendo: o poder curador será proporcional à pureza da substância inoculada, e ela depende também da energia e da vontade que provocam uma emissão fluídica mais abundante e dão ao fluido uma força maior de penetração. E depende das intenções. Aquele que quer curar, quer seja homem, quer seja espírito. Os fluidos emanados de uma fonte impura são como substâncias médicas alteradas. E aí, né, olha só, gente, a gente lembra da passagem de Jesus e a mulher hemorrágica, né? estava pensando nessa passagem. Tá vendo, Tere, como Terezinha gosta! a gente está sempre em Olha, sintonia. gente, eu também estava pensando nessa passagem agora.
Tá vendo? Aí, olha aí, vê, É, Terezinha, o teu pensamento está chegando aí no grupo. a tua fé te curou, né? Uma virtude, né? Algumas Bíblias traduzem por uma força, um poder, enfim, saiu de mim, diz Jesus, né? Foi A para ela. tua foi exatamente. A tua fé te curou. Quer dizer, a virtude que saiu de Jesus, a força do pensamento, com a vontade dela de querer ser curada, né? E Kardec dá uma explicação tão bonita nessa passagem, né? Ele fala que a fé dessa mulher, ela tinha uma certeza, ela tinha aquela certeza que Jesus ia curá-la, né? Ela, com essa fé, ela atraiu para ela aqueles fluidos curadores de Jesus. Ela atraiu, ela foi uma força de atração. É. Escutaram? Não, eu já vi Rojão que você. É? fortíssima, né? Nossa! Então, ela atraiu aquela energia curadora de Jesus pela fé, né? Aquela certeza, aquela fé. Kardec explica muito bem essa passagem. Eu acho muito bonito. Acho que no próximo capítulo, né? As curas, né? Mas Muito bom. poderíamos ficar por aqui, né, gente? Que falta, assim, os 7 minutos, mas É, é, poderíamos ficar por aqui Sim, e deixar para a sim, próxima semana, sim. tá né? bom, tá bom. Pode ser? Então, a próxima E- semana seria o item 32. é, Tem 32 página. 300. aqui Pegar. no nosso é 287. Tá, na minha é 300. É, pronto. E o item, Marisa, que é o item, eu não peguei o trinta e item. dois, 32, Tere. E a página, Zélia? 287. Tá, obrigada. Bom, Esther, Perdoe. Marinette, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Não. Não, para mim não, tá perfeita. Só agradecer, como sempre, que eu estava morrendo de saudade. Agora apareceu a nossa flor. Obrigada. Ai, meu. Marisa, muito obrigada pelo apoio aqui. E não vai fugir, não, porque nós estamos contando contigo, viu? Tá Porque, como bom. vocês sabem, nós vamos necessitar muito do apoio, eu acho que, no mínimo, durante umas 3, 4 semanas, até eu poder restabelecer e contar com cada um dessas florzinhas que estamos. Terezinha, Marinette, Esther, porque é por aí, vamos seguir juntas. Obrigada mais uma vez a todas vocês por fazerem parte desse estudo que tem me ajudado tanto. Sem vocês, isso não seria possível. Muito obrigada mesmo. Marizinha, alguma palavra? Mas eu é que agradeço você, especialmente, né? E de ter lembrado de mim. Agradecer a Terezinha, que é nossa parceira aí de estudo, e Marinete, que eu estava com saudade, Estela, que eu conheci hoje. E o que é muito gostoso, né, Zélia, é sentir o quanto nós estamos alinhados, né? Sim. Então, existe uma harmonia gostosa, porque o pensamento de todos segue na mesma linha, ou se há alguma dúvida, né, um complementa o outro. Então é muito gostoso. O estudo flui, que é uma beleza, e a gente sai com um sentimento de gratidão muito grande por termos aprendido mais, por estarmos juntos. Desejo a você uma pronta recuperação, viu? Um abraço no Ernesto e muito obrigada mais uma vez por ter lembrado de mim. Muito obrigada, Marisa. Até lá.